É um prazer ouvir uma pesquisa desse porte, Alicia, e dessa profundidade. É realmente impactante os dados que você trouxe. Muito obrigada. Eu vou passar, então, a palavra para Ruth. Por favor, Ruth. Buenas tardes, boa tarde, good afternoon. My name is Ruth Peru, and I'm with the Centers for Disease Control and Prevention in the United States. Centro para Controle de Doença nos Estados Unidos, mas eu nasci em Cuba, então eu me sinto como se eu estivesse em casa. Muito obrigada pela acolhida. Antes de mais nada, gostaria de agradecer à Fundação Maria Cecília Souto Vidigal por me convidarem, por me darem esta oportunidade de discutir o trabalho que vimos fazendo no CDC em relação à parentagem. Vimos muitas pessoas apresentando dados, e eu do CDC, sou também de saúde pública, temos muitos dados. Mas nessa apresentação especificamente, vou falar sobre um estudo que fizemos sobre parentalidade em crianças em situação de pobreza para promover o desenvolvimento infantil. Vou falar do que descobrimos nesse estudo e também como se pode, talvez, implantar algo semelhante ou aprender com isso que nós fizemos. Também gostaria de dizer que nós, nos Estados Unidos, temos muito que aprender com vocês. Desde domingo estou aqui, fiz algumas visitas a diversos lugares, fui para Itatiba, na cidade de Itatiba, o prefeito gentilmente nos recebeu, vejo alguns dos meus colegas aqui. Eu fiquei muito impressionada com o que já está acontecendo no Brasil, em termos de políticas sociais que vocês têm implantadas para permitir e apoiar o desenvolvimento das crianças e para ajudar os pais. Eu fico com ciúmes do trabalho que está sendo feito aqui. Temos muito a aprender com vocês e espero poder compartilhar algumas coisas para que possamos continuar colaborando. Temos muitos dados em termos de monitoramento e avaliação e acho que isso é algo que nós podemos compartilhar com vocês. Mas precisa haver uma parceria. E hoje vamos falar sobre a importância das parcerias. Falarei um pouquinho sobre o CDC, muitos de vocês talvez já nos conheçam. Somos o Centro para a Prevenção e Controle de Doenças. Há muitas coisas acontecendo em relação a surtos de doenças infecciosas e geralmente a gente pensa em imunização e doenças infecciosas, mas a nossa missão é muito mais ampla. Alguém mais cedo falou sobre o aparecimento das doenças crônicas e o que precisamos fazer e que papel a saúde pública pode ter. Nós vemos tudo isso como questões de saúde pública, assim como a habitação também, porque isso tem um impacto no seu bem-estar, no seu desenvolvimento e na sua saúde. Nós criamos o conhecimento, as informações, os dados e as ferramentas para que as pessoas e as comunidades possam utilizá-las para proteger a sua saúde, prevenir doenças, prevenir lesões e fazemos isso via parcerias. Isso é essencial para nós. Fazemos parcerias nos Estados Unidos e também globalmente. Esse é o modelo de saúde pública. Acho que não preciso mostrar isso para vocês, porque vocês têm uma compreensão bastante profunda da saúde pública. Mas o que é importante aqui, nesse slide, é que muito do que fazemos em saúde pública tem a ver com dados e avaliação. E utilizamos os dados, e os dados determinam tudo o que fazemos. Precisamos compreender um problema melhor e estudá-lo melhor antes de avançarmos. E quando nós avançamos, o que quer que façamos, precisamos saber se estamos fazendo a coisa certa, se estamos tendo o impacto que desejamos. Nós definimos o problema, fazemos estudos epidemiológicos, uma apresentação excelente, muito obrigada, a que me antecedeu, tem uma diferença muito grande em termos de prevalência. E depois desenvolvemos estratégias de prevenção e testes e depois queremos disseminar esse conhecimento e esses programas. E avaliamos tudo isso. Muito do que nós fazemos no CDC tem a ver com detectar um problema, responder imediatamente e depois passar para a prevenção. Queremos prevenir qualquer doença, qualquer deficiência e promover a saúde e o bem-estar.
Então, a definição do problema. Como disse, hoje vou falar sobre parentalidade. Ninguém pensa que nós fazemos isso, mas nós fazemos sim. Assim como acontece no Brasil, fazemos um trabalho bom em relação a reduzir a quantidade de bebês prematuros, a mortalidade infantil, mas vemos aí mais problemas e dificuldades sociais e emocionais. Temos taxas elevadas de asma, por exemplo, e precisamos trabalhar nessas áreas, na área das doenças crônicas. E mesmo comportamentos que levam a doenças crônicas durante a vida. Mais crianças vivem hoje na pobreza, mais mulheres não casadas têm filhos e crianças que falam outras línguas em casa que não são inglês. Muito em breve, qualquer um que fale espanhol e talvez português estará bem representado nos Estados Unidos. Em Los Angeles, por exemplo, já há pessoas que falam espanhol e eles estão se tornando a maioria e não mais minoria. O que é essencial aqui é que se tem famílias que têm dificuldades de comunicação ou que não têm outras dificuldades e carecem de recursos. Então, há crianças que têm os dois pais em casa por falta de emprego ou pai ou mãe que não trabalha o ano todo. Estamos vendo agora famílias com menos recursos. E o que podemos dar a essas famílias para assegurar que os seus filhos atinjam seu potencial pleno? O que precisamos fazer? Precisamos pensar em como mudar comportamentos, em como criar sociedades, famílias, ambientes, comunidades, casas, residências, domicílios, em que as crianças tenham as habilidades, a motivação e o suporte, o apoio que precisam para escolherem comportamentos saudáveis. Então, nós começamos cedo, mas isso tem que estar ali durante toda a vida da pessoa. Precisamos criar ambientes em que a brincadeira e o aprendizado permita que as crianças atinjam o seu potencial pleno. Gostei da discussão que houve antes em relação a crianças com algum tipo de deficiência ou problema mental, porque todas as crianças têm direito de atingir o seu potencial pleno. E nós trabalhamos para que os pais, os profissionais e todos aqueles que interajam com aquelas crianças tenham o conhecimento, os recursos e as ferramentas para que essa criança atinja o seu potencial pleno. Queremos também aumentar o acesso a serviços de saúde adequados. Nós temos uma lei nos Estados Unidos que vai permitir uma oferta maior de serviços na sociedade, certamente para aquelas pessoas com deficiência. Temos também uma lei que assegura a paridade de tratamento para aqueles que têm problemas comportamentais e de saúde mental. Como é que nós fazemos isso? Nós temos algumas direções estratégicas, sobretudo em relação à parentalidade. Fazemos a vigilância e a epidemiologia, que nos dá os dados para nós subsidiarmos as nossas ações. Temos serviços em nível nacional, em nível estadual, temos registros eletrônicos, prontuários eletrônicos. E como é que esses dados são colocados à disposição dos formuladores de políticas? Nós capacitamos também pessoas nos estados para fazer isso e queremos aumentar o impacto e promover a saúde global. Queremos ter uma infraestrutura de serviços públicos de saúde e fiquei impressionada com o que se vê no Brasil. Podemos aprender também com vocês, mas queremos não apenas aumentar a saúde global, mas integrar esses sistemas para que se veja a saúde pública, os serviços sociais e a educação juntos. E também queremos trabalhar na prevenção. Como é que nós passamos para a prevenção com estratégias baseadas em evidência? O que precisamos fazer? Ali no CDC, nós vemos os pais como profissionais de saúde, como profissionais que podem tratar de questões de saúde, sobretudo com as crianças. Então, precisamos dar a eles as informações, as ferramentas e capacitá-los, dar-lhes as habilidades de que necessitam. E aqui está o que nós estamos fazendo para prevenção e controle de lesões. E temos aí um modelo de como os pais podem ter um impacto sobre a violência. Aqui nós vemos, pelo menos aqui, a parentalidade.
que se associa a exposições adversas que têm um impacto na arquitetura cerebral, vocês já ouviram falar sobre isso, e a problemas emocionais e comportamentais. Se essas questões não forem tratadas, isso leva a um comportamento de risco para doenças crônicas, ao suicídio e à agressão. A gente vê a violência entre os jovens, a gente vê a violência doméstica, e nós vemos também que crianças que têm 4 ou mais episódios de violência doméstica, abuso de substância, abuso de álcool, essas crianças que presenciam isso em casa têm uma probabilidade maior de entrar num comportamento de risco, quer sexual, quer de abuso de drogas, quer de abuso de substâncias, e também tem uma probabilidade maior, até a idade de 50 anos, de ter câncer, depressão e doenças cardiovasculares. Então, essas primeiras experiências têm um grande impacto, não apenas imediato, mas durante a vida da pessoa. Quanto mais pudermos fazer na primeira infância, mais impacto poderemos ter em ter adultos saudáveis e que usufruam de bem-estar. É importante que haja interação entre mãe e criança. Essa experiência tem que ser uma experiência de qualidade. No CDC, a estratégia para a prevenção é focar na parentalidade, nas relações saudáveis. Estamos também olhando para a parentalidade para prevenir as deficiências de desenvolvimento, mas trabalhamos com os pais, porque sabemos que o que acontece nesses primeiros anos de vida, e mesmo no período pré-natal, lembrem-se da química do que acontece no útero, a depressão durante a gestação, a gente vê uma associação entre tudo isso e comportamentos de hiperatividade, assim como o fumo também tem um impacto sobre a criança e sobre o seu desenvolvimento. Nos concentramos na parentalidade, mas de um ponto de vista positivo. A parentalidade positiva pode ter um impacto e nós precisamos dar aos pais os instrumentos para isso. Algumas outras agências federais têm um enfoque baseado em população. Eles querem mudar a sociedade para criarmos ambientes melhores para as crianças e melhores ferramentas para os pais. Nós nos concentramos nas crianças mais vulneráveis, e vou falar do estudo que fizemos. E trabalhamos em todos os níveis. Quais são essas evidências, essas estratégias de 1 a 1, ou essas políticas que nós podemos implantar num determinado domicílio, numa comunidade, numa cidade, ou no estado, ou como nação? E essas estratégias têm que ter um impacto sobre o desenvolvimento infantil. O CDC tem um papel único nesta interface entre ciência e ação. Nos Estados Unidos, fazemos muitos estudos e sabemos muita informação, mas muitas vezes leva 20 anos para pegar esses estudos científicos e traduzi-los em ações. Muitas vezes, o que a saúde pública pode fazer é imediatamente fazer intervenções baseadas em evidência no setor de saúde pública, e agora estamos fazendo também parceria com outras entidades federais para aplicar isso na educação precoce, no sistema de saúde mental e no sistema de saúde comunitários. Como lhes disse, temos esse paradoxo. Temos muita informação, muitos dados, mas como passamos a investir mais no desenvolvimento infantil precoce? É isso que nós tentamos fazer, e vou falar agora desse estudo Legacy for Children, o legado para as crianças. Esse é um slide bem poluído, por assim dizer, mas é um modelo lógico. A gente adora os modelos lógicos lá no CDC, mas esse é um modelo Legacy. Em 1992, eu estava lá na pré-escola, eu vim para o CDC e comecei a trabalhar no estudo Legacy. Nós tínhamos alguns estudos epidemiológicos que mostravam estudos e disparidades em termos de atrasos e outcomes para crianças, e víamos isso nas crianças que viviam em situação de pobreza e nas afro-americanas. Como é que nós solucionávamos isso? Nós nos encontramos com diversos especialistas, com diversas agências do governo, e pensamos, o que precisamos? Precisamos de dados, evidências e modelos que possam ser escalonados e ampliados para que possamos ter um impacto sobre o desenvolvimento dessas crianças. Nós colocamos esse modelo como uma espécie de contrato, e as universidades, então, nos ajudaram a modelar o programa Legacy.
nós tínhamos essas filosofias. Todas as crianças têm o direito de atingir o seu pleno potencial, independentemente de onde vivam. Os pais, independentemente das circunstâncias, podem exercer o seu papel de pai e mãe. E isso aqui a gente discutiu muito. A parentalidade positiva requer tempo e é um processo dinâmico. É preciso muito esforço para mudar os comportamentos da parentalidade, sobretudo em certas culturas. E o Legacy trabalha com esses mecanismos: a interação mãe-criança, a promoção do senso de comunidade e o aumento da autoeficácia. As pessoas pobres nos Estados Unidos não têm um sistema de suporte, não têm pessoas a quem recorrer para obter conselho, ou simplesmente para ter aí uns momentos de lazer. E foi isso que nós fizemos. Nós tivemos grupos de mães para construir esse senso de comunidade. E em relação à autoeficácia, isto é, as mães têm que acreditar que o que elas fazem faz uma diferença na vida das crianças. E isso teve um significado muito profundo. Elas nunca acreditaram que o que elas faziam teria um impacto. Elas vinham até nós e isso foi um grande desafio. Estou tentando voltar aqui para outro slide, mas, bom, a filosofia, novamente, vê a relação da mãe com os filhos, o comprometimento delas em relação à parentalidade. Temos algumas metas bastante amplas e depois temos atividades de intervenção, e é sobre isso que vou falar com mais detalhe. Desenvolvemos 2 currículos, foi um ensaio randomizado, controlado, e os 2 currículos eram bastante amplos em relação ao modelo Legacy, mas eles eram adaptados a essas comunidades. Fizemos um estudo em Miami e depois na Califórnia. E os principais elementos eram apropriados do ponto de vista do desenvolvimento. Havia grupos e nós reforçamos as interações 1 a 1. E queríamos que as famílias também viessem e oferecemos, portanto, alimento e transporte para que eles viessem até o centro. Aqui estão os 2 currículos, eles são ligeiramente diferentes. Tínhamos aí até 3 anos em Miami, depois de 6 semanas a 5 anos, mas tinha ainda a ver com aquelas metas estabelecidas no Legacy. Então, havia reuniões semanais com as mães. Vocês já estão fazendo isso aqui no Brasil, mas a principal diferença no Legacy é que tudo foi testado, foi baseado em evidências e podemos mostrar que isso tem um impacto no resultado para as crianças e que muda o comportamento dos pais. Temos um currículo e isso está disponível para qualquer um que queira implementar. Esse currículo foi traduzido para o espanhol. Vamos testar isso em um local, em Nebraska, porque já há algum trabalho sendo feito ali pela Buffett Foundation. E também levamos o Legacy para outros lugares e outros setores. Todos esses materiais, estão disponíveis para implementação. Posso continuar falando sobre o Legacy, temos alguns vídeos, mas a gente não vai ver esses vídeos hoje. E o principal aqui é o que as mães nos dizem. Na sociedade de hoje, eu me dei conta de que todos precisamos de alguém que nos ajude quando as coisas ficam difíceis ou quando a gente precisa só de um ombro amigo. Eu finalmente encontrei isso neste programa. Os testemunhos são surpreendentes. Quando nós damos treinamentos, a gente sempre mostra as mães falando sobre o impacto que elas tiveram. Uma das mães acabou estudando a primeira infância e conseguiu se graduar na universidade. Então, muitas mães tiveram suas vidas transformadas pelo programa. Quero só mencionar aqui algo sobre o currículo. Tem temas que são adequados ao estágio de desenvolvimento. Os temas também são repetidos em vários anos, tem a ver com o vínculo, tem a ver com o apego, com linguagem, etc. E nós sabemos como é difícil mudar as práticas de punição, de castigo. Quando nós começamos o Legacy, 70% das mães em Miami eram afro-americanas. Em Los Angeles, 50% eram de origem hispânica e 50% eram de origem afro-americanas.
E elas diziam, legacy é a maneira dos brancos, não é assim que nós agimos com os nossos filhos, não foi isso que me ensinaram, minha mãe não fez assim, eu quero fazer do jeito que me ensinaram, batendo nas crianças, e foi isso. E no Legacy a gente disse, olha, não tem uma maneira certa de ser pai ou mãe, nós convidamos todos, e esse grupo é facilitado por um líder, e a gente deixa as mães falarem sobre quais são os problemas delas em relação a serem mães e pais. E aí a mãe dizia, olha, sabe, eu tentei falar com a criança. Eu disse que tudo bem para eles correrem. Eu não tinha as expectativas certas a respeito dos meus filhos. E a gente viu o impacto que o Legacy tinha. E eu vejo a diferença, dizem as mães. Eu vejo a diferença entre essa criança que eu educo conforme o Legacy e as outras que eu não eduquei conforme o Legacy. Isso nos surpreendeu, mas nós vimos essa mudança de comportamento acontecer. Em Los Angeles foi de 0 a 3 anos e em Miami até 6 anos. Mas leva tempo para as famílias mudarem. A gente tem que pensar em quantas gerações levou para as pessoas aprenderem isso? Em Los Angeles, nós trabalhamos com o apego, fazemos muita psicoanálise, perguntando para as pessoas como é que foram os pais deles, como é que foram as mães deles. Então, nós pensamos em tudo que é necessário para mudar um comportamento, no que é necessário para melhorar o desenvolvimento infantil, e tudo isso está no Legacy, e nós continuamos aprendendo no programa. Então, temos os dados, fizemos um ensaio randomizado, controlado, e vimos que as crianças das mães que tinham passado pelo programa tinham um score de QI maior e tinham menos problemas comportamentais. A interação entre mães e crianças melhorava. Este é um estudo que nós publicamos no Jornal Americano de Saúde Pública. E aos 24 meses, nós utilizamos o DECA, que é uma escala padronizada sobre comportamento infantil, e nós vimos aí que as mães que participaram do Legacy, tínhamos 52% em relação a 36%, isto é, menos crianças precisaram de intervenções quando as mães participavam do Legacy. Aqui nós temos o ponto de corte, 2,5. Essa é a norma. Aqui é a dificuldade das famílias. Então, a gente chegou ali na linha pontilhada e a gente tem muito trabalho ainda para fazer essa linha chegar ali na linha base. Também vimos que houve uma diminuição nos sintomas de hiperatividade. E em Los Angeles nós utilizamos um teste padronizado, um questionário, e nós vimos que dentre as mães de Los Angeles, só 26% das crianças tinham hiperatividade, enquanto que 42% no grupo de mães de crianças que tinham mães que não participavam do programa. 2 anos depois da intervenção, ainda vemos um impacto. Os scores de QI, vocês veem aqui a idade de 3 anos, nós conseguimos mudar toda a faixa de QI quando as mães participavam do programa. Naquelas que participavam da intervenção, 50% das famílias estava acima do que se espera ver normalmente, enquanto que no controle só 30%. Então, há uma diferença de 20%. Menos crianças que têm QI mais baixo. Então, as crianças receberiam esse tipo de intervenção se as mães não estivessem no programa Legacy. Isso tem um grande impacto em termos de saúde pública. Essas mudanças no QI persistem até a idade de 9 anos. E também vemos algumas mudanças de comportamento que também persistem até a idade de 9 anos quando as mães passam pelo programa Legacy. Então, temos o Legacy, temos os dados, temos as evidências e trabalhamos com parceiros federais. Tem uma organização também que trabalha com Head Start e nós estamos implantando o Legacy em 5 centros Head Start no sudoeste do país e fizemos testes. Será que conseguimos implantar Legacy com a mesma qualidade? Sim, com os recursos, os materiais e o treinamento que temos à disposição. Queremos disseminar isso nos Estados Unidos e estamos trabalhando agora com o Departamento de Abuso de Substâncias e Saúde Mental.
E eles têm iniciativas e nós estamos trabalhando com eles para integrar o Legacy em alguma parte do trabalho que eles estão fazendo para prevenir as doenças mentais entre as crianças. Também estamos trabalhando com outros serviços e queremos integrar o Legacy nesses centros de saúde comunitários. Também estamos trabalhando com a Academia Americana de Pediatria para levar esses grupos Legacy para pais e mães nos consultórios, em que muitas vezes os pais e as mães se encontram nos centros comunitários. Eu vi isso em Itatiba, eles já têm o espaço, os pais já vão lá. E eles ensinam as famílias a fazerem massagem, tudo isso. Foi maravilhoso. Mas se vocês tiverem um currículo que é testado e baseado em evidência e as ferramentas de monitoramento, vocês podem fazer um trabalho ainda melhor para saber se estão atingindo suas metas ou não. Então, o Legacy tem ferramentas de monitoramento de qualidade e nós nos encontramos e dizemos, olha, é importante não só fazer uma intervenção para melhorar a parentalidade, mas é importante fazer isso bem. Quando nós distribuímos esses programas nacionalmente, nós perdemos impacto e qualidade. E a gente pode até fazer mal, e ninguém quer fazer mal. Então, a gente quer ter certeza que quando a gente tem algo baseado em evidência, a gente consegue oferecer qualidade e manter a qualidade. E depois trazer o Legacy para o contexto mais global. Estamos conversando com algumas nações, com a Organização Pan-Americana da Saúde, e queremos trazer esses programas baseados em Legacy para outros países da América Latina e queremos também ter as ferramentas de monitoramento e avaliação. E o principal para a qualidade está aqui. Aqui nós fizemos a implantação em todos os estágios e nós monitoramos a fidelidade e em cada estágio nós fazemos capacitação e oferecemos assistência técnica. Então, mesmo quando vocês decidem se vão fazer ou não o Legacy, vocês têm que se fazer a pergunta, será que temos a população correta, o staff correto, eles podem ser treinados? Vocês têm o contexto adequado, a configuração adequada? Então, a cada minuto, a cada estágio, melhor dizendo, é preciso ter reuniões iniciais e fazer uma avaliação permanente. Veja, o Legacy não é o único programa, ele é parte de um portfólio de investimentos. Talvez vocês tenham visitas domiciliares, aquele trabalho que a nossa colega jamaicana mostrou no consultório. O Legacy é um programa que pode ajudá-los a atender as necessidades dos pais, da comunidade, as necessidades de intervenção precoce. Temos aí equipamento, implantação, então em cada estágio há um indicador de qualidade, tem a assistência técnica e assim é que nós conseguimos assegurar qualidade. Falamos com alguns especialistas de qualidade do setor privado, de carros, por exemplo, e eles disseram, não, vocês precisam dividir os estágios e a intervenção tem que ser fácil de implantar, exige muito treinamento e assistência técnica constante, indicadores de processo durante todo este processo. Temos um treinamento que é dado pelo CDC, é um treinamento de 5 dias, temos aí os líderes de grupo, os supervisores e também os backups, os reservas, por assim dizer. Todos trabalham juntos para formar essa rede. Nós temos também créditos CEU para aqueles professores. Muitos acham isso importante para o seu desenvolvimento profissional. Depois, as mães, como é que elas entram nos grupos? Como é que a gente se comunica com eles? Nós temos um material também para trazer as mães para o programa. Depois, o espaço e os suprimentos e o material necessário. Então, não falamos só da teoria. A gente faz o que a gente diz e a gente respira Legacy. Mas só funciona assim. Isso tem que ser parte da vida dos pais. Tem que ser parte da vida daqueles que trabalham no programa. Nós vimos uma mudança de cultura, uma mudança de qualidade. O Legacy foi desenhado para as mães, porque lá em 1998, por conta de estudos, nós só conseguíamos o consenso em torno das mães. Tentamos fazer grupos com pais que não foram muito bem sucedidos em Miami.
mas fizemos o Legacy em Atlanta, no Sheltering Arms, e muitos pais disseram, por que eu não posso fazer parte do Legacy? E a gente descobriu que já havia um programa para pais naquele programa. Então, aquele programa absorveu mais pais. Então, o Legacy mudou a cultura também para que os pais se engajassem mais no processo, além das mães. Este é um exemplo de material. Eles estão impressos, estamos trabalhando nas versões eletrônicas e tudo isso está traduzido em espanhol. Temos o currículo de Miami, da UCLA, da Universidade da Califórnia em Los Angeles, e temos o monitoramento de processo, ferramentas e outros recursos. Quando a gente implementa o Legacy com o Head Start, eles têm medições de performance no Head Start, e daí nós criamos os indicadores Legacy. Acabei. E aqui está uma mãe dizendo, o programa me deu a confiança que eu preciso para ser a melhor mãe que eu possa ser. Eu ganhei tanto de autoestima, eu aprendi a amar a mim mesma e a lutar pelo sucesso para que eu possa ser uma ótima mãe para o meu bebê, para a minha criança, para minha filha. Depois temos aqui informação eletrônica e tudo isso ficará disponível para vocês. Muito obrigada a todos e esperamos poder continuar essa discussão.